Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Esse De Olho no Mercado, como hoje é quarta-feira, eu resolvi fazer o vídeo e disponibilizá-lo completo, para todos, sejam assinantes ou não, já que estamos no meio da semana e para levar algum conhecimento aí para quem também não é assinante da Grafistas, tá? No pregão de hoje eu tenho aqui aberto aqui o índice futuro, o gráfico de 5 minutos, mini índice futuro e o mini dólar, tá? Na minha direita. É porque eu vou explicar uma coisa importante que eu acho fundamental para quem opera ambos os ativos. No gráfico diário hoje teve queda, uma queda até forte, que pegou toda essa queda, ela pegou toda a oscilação do pregão de ontem, foi abaixo, no mini índice, tá possivelmente aí iniciando, se bem que está dando continuidade a movimento de lateralização, é o terceiro dia que o preço ele está dentro aí desta região, ok? Ou ele continua nessa super tendência e aí ele continua em movimento lateral, porque ele já mostrou que não está tendo força para continuar a subir, ou ele cai fazendo correção até a média de 20 contra o preço. Então, no mini dólar, o gráfico de hoje, houve uma alta com uma pressão altista aqui embaixo, mostrando que essa região que já foi defendida antes, que é uma região de fundo, ela voltou a ser defendida hoje também. Esse martelo ele indica, no gráfico diário com o volume de hoje, ele indica aí um movimento aí de correção, um novo movimento de correção. Então há uma pressão para que o dólar venha continuar subindo, tá? E se isso acontecer, o candle do pregão de hoje ele indica isso, possivelmente o mini índice ele vai então talvez nem continuar em lateralização, mas seguir em queda, tá? Por conta disso, eu vou falar um pouco sobre essa questão da correlação entre os dois ativos, tá? No gráfico de 5 minutos no pregão de hoje, o mini índice ele conseguiu romper a média de 20 períodos, fez uma alta, só que não confirmou esse pivô, o preço ele ao voltar a subir não conseguiu romper o topo anterior, não confirmando esse pivô e não seguindo a tendência de alta. O preço fez uma pequena lateralização, caiu, e aqui no meio para o final da tarde ele formou um pivô de baixa, saindo da média de 20, conseguindo romper a média de 200, chegou na média de 20 e caiu. E aí com este candle aqui, barra elefante, baixista, ele confirmou esse pivô de baixa e seguiu caindo. Mas seguiu caindo pouco, a oscilação não foi tão grande. Na confirmação do pivô até a queda foi uns 500 pontos. Agora ele ameaça corrigir. Ao contrário do mini índice, o mini dólar, ele depois de se lateralizar, fez aqui um pivô de alta, e também confirmou só para o final da tarde este pivô com este candle aqui, tá? Da confirmação do pivô até a alta 23 pontos, mas é impossível pegar todo esse movimento, então quase 20 pontos aí. E do candle barra elefante uns 15 pontos. É nada muito grande, o mercado foi meio fraco, teve uma reação aí no período da tarde. Sobre a correlação que eu queria falar, é até uma técnica para quem faz day trade no mini índice e no mini dólar, é que há uma discussão no mercado, se ambos os ativos eles têm alguma correlação.
Aí, né, o argumento daqueles que defendem que não tem correlação é que, né, a composição de ambos os ativos é diferente, né, isso é óbvio, né, o índice ele é composto por uma cesta de ações e no caso aqui do dólar, ele é fruto da relação aí da moeda americana do dólar com o real, né, a relação entre esse par de moedas. Então, a composição deles é diferente. Só que para nós que somos grafistas e para a nível de trading, o que importa, né, é uma correlação que se apresente no gráfico. Então, é o seguinte, se você analisa o gráfico, né, e o gráfico ele mostra esta correlação, então é isso que nos interessa. Então, veja bem no gráfico diário, né, os dois ativos no gráfico diário. O índice, aqui, né, é um mini contrato de mini índice, né, mas estamos falando aqui do índice Bovespa, no mercado futuro. Ele está acima da média de 20 períodos, a gente colocar aqui a média de 8 períodos, ele está nem em tendência, ele está em super tendência de alta, porque ele está acima da média de 8 períodos, no gráfico diário. O dólar, ele também está em super tendência de baixa, porque ele está abaixo da média de 8 períodos, tá? Então, você pode ver que ele não está nem em tendência, né? Você pode ver que a força vendedora está sendo tão grande que o preço ele vem caindo abaixo da média de 8 períodos e, ao contrário, o índice sobre a média de 8 períodos. Então, a tendência de ambos, você pode ver que é contrária, né? Você pode ver que eles têm uma correlação negativa. Negativa porque um vai numa direção enquanto o outro vai na outra. Tá? Correlação positiva é quando os dois ativos eles fazem o mesmo movimento. Então, primeiro, no gráfico diário, eles têm essa correlação negativa, a gente pode ver devido, né, à tendência que ambos estão formando em movimentos diferentes. E aí, quando você vai no prazo intradiário, e aí a gente vai no gráfico de 5 minutos, você pode ver que no final da tarde, né, no período da tarde, formou aqui um pivô de baixa. No dólar, um pivô de alta. No final da tarde, aqui por volta de 5h35, formou esse candle baixista, rompendo aqui o pivô. Aqui no mini dólar, foi 5h30, tá? 5 minutos antes, no mini dólar, formou esse candle, rompendo o topo anterior e confirmando esse pivô de alta. E no mini índice, formou esse candle, confirmando o pivô de baixa. Então você pode ver que quando eles estão em tendência, até mesmo no prazo intradiário, eles têm essa correlação. E essa correlação ela é importante para quem opera, porque você, seja operando um ou outro, ou ambos, né, é importante você manter eles em aberto, os dois ativos, porque você tem aí uma ideia, quando eles estão em tendência, né, para onde que eles vão. Se um confirmou, se primeiro é o seguinte, ele formou aqui o mini índice e o pivô de baixo. Ele formou. Tá? Se ele ia cair aqui e romper, ninguém sabia, mas formar aqui ele formou. Ele saiu da média de 20 e voltou à média de 20. O mini dólar formou um pivô no caso de alta. Ele saiu da média de 20, rompeu a média de 200 e voltou para a média de 20. Até aí, tudo bem, você vê que um formou um pivô de baixo, outro formou um pivô de alta. Até que quando foi romper esses pivôs, um candle, né, barra elefante no mini dólar e um candle barra elefante no mini índice. Então assim, você pode ver que, né, um seguiu em tendência de baixa, abaixo aqui da média de 20 períodos, o outro tendência de alta. O que eu particularmente considero o que ocasiona, né, isso é fruto, né, o que gera, né, esta correlação, para mim são os grandes players que operam principalmente com robôs fazendo operações de long e short, tá?
Então eles operam comprados em um e vendidos em outro. Então hoje, por exemplo, eles operaram comprados em dólar e vendidos em índice, tá? Como os mini contratos, o Infut e o WO, os mini contratos, eles são os que têm maior liquidez, né? Porque o volume de negociação é muito grande, né? Esses são os ativos que têm maior liquidez na Bolsa de Valores brasileira, são esses dois. Então, né, e é importante quando você opera um volume muito grande, ter uma liquidez, porque né, se você está querendo comprar muito ou vender muito, é importante que alguém do outro lado esteja vendendo muito e comprando muito também, né? Ou, no mínimo, tenha muitas pessoas querendo comprar ou vender, tá? Então, por isso que os robôs operam muito esses mini contratos, tá? E uma forma de operar de uma maneira dentro de existe uma metodologia, né, que é chamada de eles chamam de arbitragem, alguns chamam de arbitragem, e a técnica chama-se long short, né? Os grandes fundos aí eles fazem isso também com ações, analisando as ações também que tem a correlação, e eles também compram uma e vendem outra, e eles ganham com essa diferença, tá, entre os dois ativos. E isso faz com que, por exemplo, se o mini índice ele tivesse subido também, mas só que se o dólar tivesse subido mais, então o trade ele poderia ser ainda lucrativo, tá? Existem com operações de long e short, você ganha não apenas com a direção, né? Você ganha com a relação entre os dois ativos. Tá? E isso aí pode, mesmo em situações em que os dois ativos eles vão na mesma direção, né? Só que aquele que você está comprado, ele tem que, a tendência dele tem que ser mais forte, né, do que o anterior. Então quem está comprado em dólar, se o índice tivesse subido, o índice, para que eles tivessem um lucro, o índice deveria subir menos. E aí digamos assim, essa subtração, né, do quanto o dólar subiu para o quanto o índice subiu, que seria o lucro deles. Só que hoje o que aconteceu? Aconteceu o inverso, né? O dólar ele subiu e o índice caiu, fazendo com que a relação entre ambos fosse maior ainda, né? A diferença, quer dizer, né? Essa diferença aí entre ambos. E essa diferença é que gera o lucro nessa operação de long short, tá? Então, empiricamente, ou seja, né, na prática, há essa correlação entre o mini índice e o mini dólar. É claro que não é todo santo dia que isso ocorre, tá? É fato, né, que olha só, o mini índice, né, ele se lateraliza alguns dias, o mini dólar ele também se lateraliza, né? Nem todos os dias eles estão em tendência, ok? Mas até seja no prazo diário ou no prazo intradiário, né, a gente vê aqui, né, que eles têm essa correlação negativa. E quem operou essa diferença, no caso, né, entrando na venda no mini índice e na compra do mini dólar, se deu bem, né, teve um lucro exorbitante, porque quando você faz isso, você potencializa, tá, o seu ganho. A perda também é potencializada. Tá? Se você compra aqui o dólar e vende o índice, você vai ter lucro na operação do mini dólar e na operação do mini índice. E isso aí potencializa, duplica ainda mais o seu lucro. O inverso também é válido, né? Só que, né, os robôs eles utilizam técnicas muito aprimoradas de stop, né? Não é porque se o mercado for contra eles, eles stopam e saem fora da operação, tá? Porque esse é o correto a fazer. Então, empiricamente, né, a gente atesta que há essa correlação, e para quem faz day trade no mini índice, mini dólar, é importante levar em consideração esta correlação negativa, ok? O índice Bovespa à vista, ele formou um candle baixíssimo, mas ele não rompeu abaixo da mínima do pregão de ontem. Tá uma lateralização aí normal, né? Até porque o preço também está muito afastado da média de 8 períodos, né? E eu disse isso ontem, só de olho no mercado, que é o seguinte:
quanto mais o preço ele se afasta da média de 20 períodos, né, maior é a pressão para que o preço ele possa voltar até a média. Porque muitos players sabem, né, que os preços eles se comportam assim, afinal de contas, né, a teoria de Dow já fala isso, que é o seguinte: na tendência de alta, né, são topos e fundos ascendentes. Então o topo foi formado, um fundo mais baixo é mais alto que o anterior foi formado, e aí ele sobe formando um topo mais alto. Então quando vem e forma esse topo mais alto, os players eles já esperam já que o preço ele afastado da média de 20 ele vai cair até próximo da média para voltar a subir. Então muitos tentam lucrar nessa operação, porque lá no curso Fundamentos de Análise Técnica eu explico sobre isso. Nós temos um movimento de expansão, aqui no caso a tendência de alta, o movimento de expansão é subida e o movimento de correção é de queda, tá? Então tem um movimento de expansão e movimento de correção. Muitos operam somente correção. O preço se afasta muito e eles começam a vender e né, com essa queda aqui até perto da média ou próximo à média, que eles efetuam e ganham com essa queda aqui, operando vendido, é claro, né? Para você lucrar com a queda de um ativo, você tem que vender quando o preço, né, na iminência da queda, no início da queda, e comprar antes dele subir. E aí essa diferença você lucra, ok? Então hoje o preço está bem afastado, muito afastado, tá muito mesmo afastado da média de 20 períodos. Você pode ver que em ocasiões anteriores ele não teve tão afastado assim, e nisso há uma pressão muito grande para a queda, tá? Por isso que quem está comprado aí, por exemplo, em BOVA11, que é o ETF do Ibovespa, quando mais ele se afasta, a técnica mais segura para a condução do trade é stop barra barra. O que consiste o stop barra barra? Você, assim que o candle, você, por exemplo, comprou aqui, né? Vamos supor que você comprou aqui, ó, aqui em cima, e o seu stop estava aqui embaixo, ok? Na condução do stop barra barra, o candle posteriormente formado, você pega o seu stop, você coloca 5 centavos abaixo dele, e assim você vai conduzindo, tá? Você vai conduzindo 5 centavos abaixo dele. Aqui quem conduziu barra barra aqui foi estopado, né? Saiu do trade aqui nesse candle. Mas quem está conduzindo a partir de agora, o stop é aqui, ó, 5 centavos abaixo da mínima de hoje. Falar, mas né, ele está em queda e a chance, o volume foi grande, a chance é que ele caia. Tá, mas se você quiser proteger o seu lucro e o seu capital, né, uma hora você tem que sair, né, para realizar esse lucro. Não é ad eternum, né, o movimento de alta, tá? Até porque a teoria de Dow já nos fala. E você pode ver que a supertendência ela respeita a média de 8 períodos aritmética. Ele cai até a média e volta a subir. Só que não há certeza, né? Eu já falei isso também. Ele está começando a cair. Não existe certeza se ele vai cair até aqui na média de 8, se ele vai cair até a média de 20, ou se ele vai cair até a média de 200. Não tem como prever o futuro. Por isso que você usa o stop. Entendeu? Então assim, você tá dentro do papel. Aí a pessoa fala, eu não quero stopar agora, eu não quero sair, eu quero surfar a tendência, né? Esse é o termo usado no mercado. Tá, você quer surfar a tendência, você vai ter que, de qualquer forma, usar o seu stop. E se você quiser arriscar a correção até a média de 8, seu stop é na média de 8. Se você quiser arriscar na média de 20, seu stop é na média de 20. Tá? Mas isso não dá certeza que o preço vai continuar subindo. Tá? Por isso que na análise técnica a gente utiliza aí o stop. Tá? Como o Ibovespa em queda, não é muito, não é novidade que os índices brasileiros eles também venham em queda, né? Isso não é novidade nenhuma, tá? Vamos analisar aqui rapidamente o SP500. O SP500 também teve uma queda hoje, né? Deixa eu redefinir aqui a tela, porque eu tenho mania de clicar o Ctrl. E aí, peraí, que ele vai ser redefinido. Porque neste sistema aqui, né, não precisa de apertar o Ctrl para ter zoom. Apenas
o cursor do mouse, ele já consegue ter zoom. E eu esqueço disso toda hora. Mas, pois bem, olha só. O SP500 ele caiu, né, foi abaixo da mínima de ontem. Também está afastado da média de 20. Nenhuma novidade. Né? Aqui, na formação deste pivô, deste pavio, aliás, né, a gente vê que essa região tem uma forte proteção, né? E há uma forte pressão aqui vendedora aqui nessa região. Por quê? Quando, né, o preço atingiu aqui, como eu falei, né, há uma pressão vendedora. Então os players começam a vender. Aí o preço começa a cair, aí o preço sobe, vendem mais, o preço cai, sobe, vendem mais, o preço cai. Vão alimentando aí, né, até o preço cair até a média e eles realizarem o lucro dessa operação, tá? Então hoje foi uma queda no S&P 500. Dos nossos assinantes, um colega lá pediu um estudo sobre VUC3. E VUC3 ele está em movimento de lateralização. Eu diminuo o zoom do Profchart para ver aqui no OBV os níveis de acumulação. Embora, né, caiu um pouco, ele ainda, né, está em níveis altos, né? Você pode ver que ele subiu e ainda se mantém no patamar alto, tá? E aí ele segue em queda. Se essa queda vai continuar, né, não tem como saber. Em termos práticos, vamos lá. Ele está em movimento lateral. Para trade, agora nenhum setup, nem de venda nem de compra. Enquanto permanece em movimento lateral, nada a fazer. Ok? Em termos na ponta compradora, quem estava na ponta compradora, né, já devia ter estopado já desde quando ele caiu abaixo da média de 20 períodos. Se você ainda não estopou, no mínimo seu stop abaixo do pregão de hoje, tá? No mínimo, se você está comprado. Se você está vendido, seu stop é na posição contrária, né? Se está vendido, você vai querer vender. O seu stop é uma ordem de compra programada 5 centavos acima da média de 20 períodos, tá? Formou aqui um ponto contínuo de venda, né? Já tinha até formado aqui no candle anterior. Formou aqui, a entrada seria aqui e o stop 5 centavos abaixo, stop 5 centavos acima. Mas a pressão vendedora não foi tão grande assim. Eu não sei se esse trade é um trade que pode ser lucrativo, até porque ele está dentro da região de lateralização. Eu não gosto desse setup, mas o setup que está armado, tá? Ele está armado. Embora, olha só, ele está formando aqui, ó, formou um fundo, mas ele formou um topo, formou um fundo mais alto. Só que aqui ele já formou um topo mais baixo, né? Aí você vê que ele ameaça começar a tendência até aqui, até esse candle. Foi beleza. Esse candle aqui, ó, de alta, indicava que ele vai continuar subindo e dando continuidade a essa tendência aqui, essa micro tendência aqui dentro. Só que não, né? Você pode ver que o topo foi formado mais baixo. Por isso que enquanto estiver dentro da região de lateralização, né, nem a venda aqui no ponto contínuo, nem compra nenhuma, tá? E stop também no mínimo abaixo de hoje. Por quê? Porque ele está baixista, tá? Não tem aí indícios de que esse preço vai voltar a subir. Vamos ver no gráfico semanal. O gráfico semanal ele está em tendência de alta, só que aqui, ó, ele já fez uma lateralização. Então ele quebrou essa lógica, essa dinâmica, né, de alta. Ele quebrou. Ele chega aqui, para de subir e começa a fazer movimentos laterais. Deve ser, né, por conta... deve ser não, né? E pelo gráfico aqui nós já conseguimos constatar que é devido ao afastamento da média de 20 períodos. Então ele pode vir até a média para voltar a subir. Só que a média de 200, ela também é um suporte importante, um suporte forte, tá? E o preço, ele rompeu e está abaixo da média de 200. Então isso é um fator aí a levar em consideração, tá? Mas no momento, tanto no gráfico semanal quanto diário, VUC3 está em movimento lateral, ok? Né, vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar tão longo. E também, né, você pode ter percebido que começou a chover aqui também, né, já tem muitos trovões aqui.
Eu vou falar apenas da nossa assinatura, né, para quem quer ser nosso assinante. O link vai estar na bio do Instagram ou aqui embaixo no nosso vídeo aqui do YouTube. Por apenas R$ 49,90 você tem acesso a este vídeo completo, todos os dias. Você também tem acesso ao nosso grupo, você pode solicitar estudos, né? E você pode ver também aí todas as explicações, né? Todos os dias, a cada dia eu explico uma coisa diferente, né? Porque todos os dias aí eu tô vendo alguma coisa no gráfico, igual por exemplo, né? Hoje eu vi aí, ó, essa correlação, né? E quando eu vejo alguma coisa eu não consigo não falar, né? Só a respeito. Então todo dia eu explico aí uma coisinha nova. É por isso que esses vídeos são importantes. Lembrando que o nosso também curso também de Fundamentos de Análise Técnica, ele está com 40% de desconto de R$ 259,90 por R$ 155,94. Se você não quer ser o assinante, mas quer fazer o nosso curso, né, o link também está aí. Eles estão mostrando, né, que nós todos os dias a gente fornece a planilha aí de setups de swing trade. Esses são os ativos aí que nós estamos aí comprados, né, e eles estão aí em tendência de alta, né, tanto o índice futuro da Nasdaq quanto Ether 3 e Viva 3. Se você também é nosso assinante, você recebe diariamente essa planilha e semanalmente a planilha de setups de position trade, onde que a gente analisa o gráfico semanal, ok? Então vou ficando por aqui, um abraço a todos e se Deus quiser, até amanhã.